Na minha contagem aqui, eu teria terminado essa primeira parte de processo sumário e ordinário. Qual que é o slide que você falou? 97, professor. Oi. Foi. Tá aparecendo para vocês aí o slide? Tá. Agora está aparecendo. Bom, galera, eu acabei procedimento ordinário e sumário, tá? Só para ficar claro aqui, basicamente, o rito sumário, ele difere do ordinário no seguinte aspecto: 30 dias para ser marcada a audiência de instrução e julgamento. No ordinário eram quantos dias, gente? Alô? No ordinário eram quantos dias para marcar a audiência de instrução e julgamento? No processo ordinário? 60, né? 60, tá? No sumário, 30. Tá aqui. Só um minuto. Vou colocar mais gente para dentro aqui. Então, essa é a primeira diferença do processo ordinário para o sumário, tá? Fora isso, o que mais é diferente? O que mais difere? 5 testemunhas. 5 testemunhas no sumário. No ordinário são quantos, gente? São 8. 8. Beleza. Outra coisa, em tese, gente, você vai ter audiência de instrução e julgamento, vai ter o debate oral, 20 minutos, prorrogar por mais 10, tá? Ao final, já seria proferida a decisão, tá? No caso dos ritos sumário... Não tem previsão de memoriais. Isso, não tem previsão de memoriais. No rito ordinário tem, tá? Mas como o rito sumário, ele utiliza subsidiariamente as normas do rito ordinário, tem entendimento de que é possível abrir para memoriais manifestação do MP e manifestação da defesa, tá? Então, essa é a ideia. Basicamente, a diferença é só essa, tá? O resto, a audiência, a ordem de oitiva, por exemplo, é a mesma, tá? Então, ofendido, testemunhas da acusação, defesa, peritos, acariações, reconhecimentos e interrogatório. Então, o processo sumário é a mesma ideia do processo ordinário, pelo menos a audiência, tá? Tô só revisando, tá, gente? Só para relembrar aqui, que isso aqui é meio basilar. Quem for atuar nessa área penal aí, com certeza vai se deparar com isso, tá? Outra coisa, calúnia e injúria, o que eu havia falado, ele prevê uma fase de tentativa das partes se reconciliarem, tá? Isso. Basicamente é só isso. É só isso que tem de diferente, tá? Pessoal, só dá uma fechada aí no áudio. Quando você quiser falar, aí você abre aí. Que eu fecho aqui, mas tem alguns que conseguem abrir. Que mais? Processo de funcionário público. Você tem aí uma manifestação preliminar antes do juiz receber a denúncia, tá? A única diferença seria essa, tá? Não tem diferença
no restante do procedimento. E calúnia e injúria só tem uma audiência de tentativa de conciliação lá das agressões verbais, tá? Bom, esses gráficos aqui vai estar para vocês dar uma estudada, né? Depois me lembra aí de eu mandar esses slides aqui, tá? O resumo que eu mais gosto é esse daqui, né? Esse resumo aqui, ele mostra desde o oferecimento da queixa, tá? Então, o promotor ofereceu a queixa, a denúncia, ou o advogado da vítima ofereceu a queixa-crime, ação penal privada, ou denúncia, ação penal pública. Vai para o juiz pode rejeitar a denúncia, lembra daquelas hipóteses lá? Inépcia da inicial. Só um minutinho. Inépcia da inicial, né? Não descreve adequadamente os fatos, né? Falta de condições da ação, tudo aquilo lá. Se o juiz rejeitou, volta para o promotor, tá? Ele pode consertar o que estiver errado, faltando na denúncia, e refazê-la. Ou, se ele não se conformar, entrar com rese, recurso em sentido estrito. Tudo bem? Então, ele tem duas opções: consertar a denúncia ou a queixa e entrar novamente com um novo pedido. Ou, se ele entender que o juiz está causando, ele entrar com recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia, tá? Ou da queixa. O juiz pode receber a denúncia ou a queixa e mandar citar o acusado, tá? Vocês estão vendo o gráfico aí, gente, ou não? Vocês estão me acompanhando aí? Sim, tá ótimo. Sim, professor. Beleza. Sim. Só para saber se eu não estou pregando no deserto. Bom. Você só traz má notícias. Quer saber? Fecha o áudio aí para mim. Pode ficar de olho nesse, tá? Pessoal, fecha o Ele áudio. não vai fazer nada em um dia, eu não vou dar nenhum minuto. Aí, obrigado. Bom, galera, citação pode ser pessoal, através do mandato, edital quando não é encontrado, e por hora certa quando ele está tentando se esconder, tá? Citado o cabra lá, se não for encontrado por edital, o processo vai ficar suspenso, tá? Se foi citado pessoal por hora certa, ele vai ter que apresentar, vai ser aberto o prazo de 10 dias para ele apresentar uma resposta escrita. A gente vai chamar aí de uma defesa preliminar, tá? Lembre-se que nessa defesa preliminar, eu já posso alegar todas as preliminares, todas as exceções de incompetência, litispendência, coisa julgada, tá? Eu já posso apresentar provas que eu queira que sejam produzidas e posso arrolar testemunhas, tá? Só um minutinho para colocar mais um para dentro aqui. Mais dois. Então, gente, lembre-se que eu falei, eu discuti com outro aluno, no sentido positivo, né? Discutir no sentido de debater. Eu, como advogado, eu já devo alegar toda a minha tese defensiva nesta defesa preliminar. Por quê? Porque eu tenho duas opções. Eu posso só alegar um mínimo e deixar para a tese principal para a audiência, tá? Para a audiência, né? Aqui. Ou eu já posso alegar tudo que eu tenho de defesa e tentar já absolver sumariamente o meu cliente, tá? Então, em regra aí, hoje eu entendo, posição minha, tá? Que você já tem que apresentar todo o arsenal de provas aqui já, na defesa preliminar. Por quê? Porque, em tese, o juiz já vai analisar preliminarmente e já pode absolver meu cliente aqui, correto? Então, veja, em termos de rapidez do processo, você vai acabar rápido, né? Mas lembre-se que
muitas vezes você vai receber parcelado do seu cliente e às vezes o processo acaba muito rápido. Você perde dinheiro. Isso, eu não queria falar isso, mas já que está falando. Então, às vezes, o processo demorar um pouco, talvez seja até conveniente para os honorários, tá? Um minuto. Essa galera aí tá atrasado, eu não vou deixar entrar mais, hein? Bom, voltando aqui então, galera. Nesta defesa preliminar, eu vou, em tese, alegar tudo, porque o juiz já vai poder me absolver aqui. E aí nem processo tem, tá? Desde que tenha aí um fato, não é fato atípico, né? Não configura crime. Eu tenho que alegar que aquilo lá não é crime, tá? Lembra sempre daquele exemplo que eu dei lá do caso de estupro, né? Estupro é o caso mais fácil de você entender. A moça acusa lá o rapaz de estupro, tal, não sei o quê, porque é apenas a versão dela, né? Esses crimes aí, às escondidas, a prova é apenas a versão da vítima, né? E o rapaz consegue provar lá, né, por testemunha, sei lá, por alguma situação, que o sexo não foi forçado, foi consensual. Então ele arruma testemunhas, provas ou alguma, sei lá, alguma filmagem que ele apresenta aqui. Se o sexo foi consensual, não foi forçado, não é crime, é um fato atípico. Então, o juiz já pode absolver por ser um fato atípico, ou seja, inexistência de um fato típico, tá? Eu posso também já provar aqui nessa defesa preliminar que eu atuei amparado em alguma excludente, né? Legítima defesa, tá? Necessidade, estrito como dever legal, exercício regular de direito. Posso também alegar uma excludente de culpabilidade. Lembra lá, potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa. Então, também, né, posso já ser absolvido aqui. Exceto inimputabilidade, né, gente? Por causa daquela questão lá que o louco vai responder o processo até o final para ser absolvido e sofrer internação, tá? Medida de segurança. E também eu posso alegar aqui alguma causa de extinção da punibilidade. Por exemplo, prescrição. Eu posso fazer os cálculos aqui da prescrição do crime e já mostrar para o juiz que já está prescrita aquela ação. E aí o juiz já pode absolver o meu cliente, tá? Bom, caso então o juiz receba a sua defesa preliminar aqui, entenda que não tem nenhuma causa de absolvição sumária, né? Ele vai marcar o quê? Audiência de instrução e julgamento, tá? Então vai ser todo mundo intimado para a data da audiência de instrução e julgamento. O código, teoricamente, a gente prevê uma audiência só. Mas isso, na prática, difícil ocorrer, porque sempre uma ou outra testemunha falta, ou a própria, às vezes, o próprio acusado, o advogado, e aí a audiência acaba sendo suspensa, até. Porém, a ideia do código é que numa audiência só já vai ouvir todo mundo, instrução, e já vai julgar, tá? Bom, o que está na lei? Vai ouvir a vítima, o ofendido, se houver. Testemunhas de acusação, 8. Rito ordinário, sumário, 5. Testemunhas de defesa, também mesma quantidade. Esclarecimento de peritos, se necessário. Se já tiver alguma perícia aqui, algum laudo, você já pode quesitar na própria defesa preliminar aqui, você já pode opor quesitos para que o perito que fez aquele laudo durante o inquérito, durante o próprio que está na denúncia, ele venha se manifestar aqui em audiência, tá? Você pode também pedir para determinadas testemunhas sejam que por acaso tem. Menor, Pois não, pode falar. posso fazer uma pergunta? Você citou aí a questão de uma perícia feita no inquérito policial e tal. Essas provas podem ser emprestadas? Podem vir arrolada de lá?
Eu me lembro que você havia dito que não, tinha que provar tudo de novo e tal. Então, algumas perícias que não são repetíveis, né? Você vai aproveitar a que está no inquérito. Por exemplo, uma lesão. Não dá para... A lesão vai cicatrizar com o tempo. Depois não adianta fazer novamente. Aquela lesão que foi feita, o corpo de delito, lá na fase do inquérito, é essa que vai ser utilizada, entendeu? Mas eu posso, por exemplo, droga, você tem que sempre que deixar... É feita uma prova preliminar lá durante o inquérito e você depois tem que pedir a contraprova durante o processo, entendeu? Com o laudo complementar. Só um minutinho. Bom, então eu posso pedir aí o perito esclarecer alguma parte do laudo que não está claro, tá? A cariação, em regra, se tiver depoimentos aí divergentes, né? Aqui eu posso pedir a cariação de qualquer depoimento com com qualquer outra parte, tá? Desde que as versões sejam claramente conflitantes. Reconhecimento de pessoas e coisas, se houver, né, necessidade, tá? Veja que aqui é tudo se for pedido e tiver necessidade, né? Se for uma prova relevante, tá? Porque o juiz pode indeferir os pedidos meramente protelatórios e impertinentes. Se o juiz verificar que eu estou pedindo uma prova só para protelar o processo, ele pode indeferir. Ou impertinente, ou seja, que não tem pertinência nenhuma com o processo, ele também pode indeferir, tá? As provas impertinentes e protelatórias. Mas é lógico, se ele indeferir e eu entender que é caso que aquilo lá é importante para a minha defesa, eu devo entrar com recurso posteriormente alegando cerceamento de defesa, né? Porque se ele indeferiu uma prova que eu entenda que é importante para o deslinde do processo e ele simplesmente indefere, em tese, essa decisão poderá ser anulada por cerceamento de defesa, tá? Bom, voltando aqui, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do acusado, é o último ato, tá? O acusado vai ser ouvido por último, ele vai ter que ouvir o que todo mundo aqui disse, né? E aí ele vai ser ouvido. Bom, durante a audiência apareceram novas diligências lá, novas provas novas pessoas que possam ser ouvidas, ou novas provas que apareceram lá necessárias para o processo. Nesse caso, o juiz vai encerrar a audiência, né, e vai determinar nova diligência, tá? E aí, feita a diligência, né, não vai ter mais audiência. Vai ser por escrito, tá? Alegações finais da acusação, o MP, 5 dias para apresentar os memoriais. E alegações finais da defesa, 5 dias para a defesa final. E aí, sentença pelo juiz em 10 dias. Correto? Bom, se acabou o interrogatório, está tudo esclarecido, não tem nenhuma prova pendente, sem novas diligências. Então, vai abrir para os debates, tá? Debates orais, 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10 na réplica e na tréplica, tá? 20, depois mais 10. Se tiver assistente de acusação, né, 10 minutos, mas aí tem que dar mais 10 minutos para a defesa, tá? O tempo que for dado para acusação tem que dar para a defesa, paridade de armas. E aí, sentença na própria audiência pelo juiz, correto? Lembrando que o juiz pode, tendo em vista aí a complexidade da causa, encerrar e abrir, mesmo que não tenha diligências, ele pode, devido à quantidade de acusados, processo complexo, ele pode encerrar a audiência e abrir para memoriais, tá? Ou seja, defesa por escrito
né? Manifestação por escrito, tanto da acusação quanto da defesa. E aí ele cancela aqui os debates, correto? Mas, em tese, é só se houver um processo complexo com muitas partes envolvidas. E aí, sentença e Zé Fini. Dúvidas, senhores? Senhoras, senhoritas e congêneres? Da minha parte, não. Alguém? Não, professor. Deixa eu colocar mais um atrasildo aqui. Éder Júnior. 22. Está faltando mais da metade ainda. Bom, então é isso. A gente encerra aí o processo ordinário. O sumário é a mesma coisa, só modifica aí, então, a audiência, 30 dias para marcar audiência e 5 dias e 5 testemunhas para serem ouvidas, tá? Professor, o senhor falou, desculpa atrapalhar, o senhor falou Éder Júnior, acabei de entrar, que estava com dificuldade de entrar, não entendi, só escutei o meu último nome. Ah, não, eu só estou dando boa noite, bem-vindo, que eu habilitei você agora. Ah, tá bom, obrigado. Boa noite para todos, para o senhor e para você e para todos. Valeu. Bom, então é isso, gente. Vamos agora para o rito sumaríssimo. Bom, vamos por partes aqui. Então, nós tratamos do rito ordinário, crimes com pena de 4 anos ou mais. Pena máxima, né? 4 anos ou mais. E tratamos do rito sumário, abaixo de 4 e acima de 2. E até 2 anos, juizados especiais criminais, tá? Esqueci de colocar aqui, gente, é a Lei 9.099. Eu ia fazer separado, porque, na verdade, o rito sumaríssimo, apesar de ser falado no Código de Processo Penal, ele está em uma lei à parte, tá? Então, mas eu coloquei junto no mesmo slide. Então, quando eu for passar o slide para vocês, vai ser um só, tá? Vai ser esse daqui que eu estou passando. Só para relembrar aqui. Então, eu tenho lá o ordinário. Eu tenho lá o ordinário, 4 anos ou mais, tá? Pena máxima. Sumário abaixo de 4. Só que, veja, ele não fala o sumaríssimo na forma da lei. Qual que é a lei, gente? O rito sumaríssimo é justamente a Lei 9.099, tá? Então, o Código de Processo Penal cita o rito sumaríssimo, mas não trata dele. Onde que vai estar o rito sumaríssimo? Na Lei 9.099, tá? A Lei 9.099, ela prevê também o juizado de pequenas causas, tá? Mas isso daí é para a área civil. Ela tem a previsão do juizado civil, né? E tem a previsão do GCRIM, Juizado Especial Criminal, tá? Bom, então vamos lá. Veja, o GCRIM, senhores, que vai prever o rito sumaríssimo, ele pode ter juízes leigos, conciliadores lá, tá? Que poderão tentar fazer lá uma composição civil dos danos, né? Entre as partes envolvidas, correto? Mas sempre a decisão, a homologação é sempre do juiz togado, tá? Bom, aí a lei diz, né, gente? O Juizado Especial Criminal tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo. Então, o GCRIM, ele que vai julgar as infrações de menor potencial ofensivo, tá? O GCRIM, senhores,
tem previsão na Constituição Federal. O artigo 98, inciso 1º da CF, né, diz que compete à União, aos estados, tal, criar os juizados especiais, cíveis e criminais, tá? Então, a previsão do GCRIM, né, é uma previsão constitucional, correto? Aqui diz que na reunião de processos, tal, perante o juiz comum, o tribunal, o júri, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição composição dos danos civis. Bom, na verdade, gente, quando eu tenho um crime de menor potencial ofensivo com um crime mais grave do rito comum ou um crime do tribunal do júri, vai ser aplicado o rito mais completo e não o GCRIM, tá? Aqui, essa hipótese aqui é somente se tivesse 2 autores, um praticou um crime comum e o outro e uma outra parte praticou um crime de menor potencial. Aí, para essa outra parte, poderia haver a transação penal ou composição dos danos civis. Mas se for o mesmo autor, que ele pratique 2 crimes em concurso, tá? Não caberá GCRIM. GCRIM só cabe se foi praticado um crime só, em que a pena é até 2 anos, tá? Então, veja lá. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções penais, todas elas. Veja, senhores, que em relação às contravenções penais, não tem pena máxima nem mínima. Todas as contravenções, tá? E os crimes, aqui a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Comine é prever, né, gente? Pena máxima não superior a 2 anos. Então, até 2, trata-se de infração de menor potencial ofensivo, correto? Pode ter junto multa ou não, tá? Mas o que importa mesmo é pena máxima até 2 anos, correto? Bom, uma questão que eu gostaria de levantar com os senhores, tá? Nós temos o GCRIM federal também, Juizado Especial Criminal Federal, para apurar crimes federais até 2 anos, tá? Para as infrações de menor potencial ofensivo até 2 anos no âmbito federal. Ocorre que, como a Constituição diz que a Justiça Federal não julga contravenções penais, somente a Justiça Estadual, eu tenho uma diferença do GCRIM estadual para o GCRIM federal. Qual que é, professor? É justamente a competência para apurar as contravenções. Ou seja, no GCRIM federal, não abarca as contravenções. No GCRIM federal, só vai julgar crimes de menor potencial ofensivo até 2 anos. Não julgará contravenções penais. Veja o que eu estou falando. Repito, a Justiça Federal nunca, jamais julga contravenções penais. Nem no caso do GCRIM federal. Dúvidas, senhores? Alguém? Alguém, galera? Renó, uma pergunta. Pois não? Onde está dizendo que a Justiça Federal não julga a contravenção? Na Constituição Federal, você disse? Artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, tá? Artigo 109, inciso 4º da CF. Beleza? Artigo 109. 109, inciso 4º da CF. Ok, obrigado. Bom, só um minuto. Então, gente,
essa é a primeira diferença, né? O restante aí, basicamente, da justiça do GCRIM federal para o GCRIM estadual não tem. A única questão é que no GCRIM federal, como as contravenções não fazem parte da competência federal, eles não julgam infrações de menor potencial ofensiva que sejam as contravenções. Somente a justiça estadual, tá? Uma outra questão também importante, gente. Digamos que eu tenha 2 crimes de menor potencial ofensivo, né? Ou seja, 2 crimes aí de cada um até 2 anos. Caberia ainda o GCRIM, o Juizado Especial Criminal? Foram praticados 2 crimes em concurso, tá? Caberia o GCRIM? Por exemplo, eu agredi dei um murro em 2 pessoas. Uma na sequência da outra. Lesão corporal leve, tá? A pena é, acho que até 1 ano, se não me engano. Lesão leve, tá? Aí, somando as duas, digamos que dá lá 3 anos, vai. Seria ainda cabível o rito sumaríssimo do GCRIM aí, para essa soma? O que vocês acham? Sim, na minha opinião. Sim, Reinaldo, sim. Quem mais? Eu acho que não, porque passa de 2 anos. Eu acho que não, porque são 2 crimes, né? Não é quando comete apenas um crime até 2 anos. Eu acho, né? Na verdade é assim. Se somar e passar de 2, foi em concurso os crimes, não cabe mais GCRIM, tá? Só caberá GCRIM se, somando os crimes praticados em concurso, o máximo for até 2 anos. Então, se somar e passar de 2, tá? Não caberá mais GCRIM. Em regra, será o rito sumário, tá? Ou, dependendo, se chegar até 4, pode ser até o rito ordinário, correto? Bom, uma outra questão também que a doutrina fala é que se tiver pena no crime até 2 anos e tiver uma causa de aumento de pena expressamente prevista no tipo e passar de 2 anos, esse crime também deixará de ser do GCRIM. Bom, explico, tá? Lesões corporais culposas na direção de veículo automotor. Então, o cara tá dirigindo lá, foi imprudente, tal, atropelou alguém, lesionou alguém. Em vez de socorrer, ele se evade do local, tá? Não presta socorro. Bom, lesões corporais culposas é até 2 anos. Cabe GCRIM. Só que se evadir do local, aumenta a pena em 1/3, tá? Aliás, aumenta a pena de metade. Então, 2 anos, metade mais 1, né? 50%. Então, o total vai para 3. Então, lesão corporal com fuga do local, né, que é a causa de aumento de pena, artigo 303 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele passa para 3 anos. Opa, 3 anos? E aí? E aí, gente, que passou de 2. Não caberá o rito sumaríssimo, que é o rito do GCRIM. Entenderam ou não? Então, em tese, causas de aumento e diminuição de pena, né? Na verdade, causas de aumento de pena que torne a pena acima de 2 anos,
afastará a competência do juizado especial criminal. Dúvidas? Ok. Alguém? Não, professor. não, tranquilo. Outra coisa, gente. Nós temos autoridades, vocês vão lembrar lá, competência funcional, né? Chamado foro por prerrogativa de função, né? Que a gente fala aí, foro privilegiado. Se uma autoridade praticar uma contravenção, uma autoridade que tenha foro privilegiado, tá? Por exemplo, ela pode ser julgada no TJ, STJ, STF. Não importa aí a autoridade. Se essa autoridade praticar uma infração de menor potencial ofensivo, né, uma contravenção ou um crime até 2 anos, o rito do GCRIM, ou rito sumaríssimo, será feito diretamente no tribunal, tá? Então, o que eu quero dizer com isso autoridades que têm o foro privilegiado, que tem a chamada competência originária perante os tribunais, caso ela pratique uma contravenção ou uma infração de menor potencial, ela responderá pelo GCRIM no próprio tribunal. Veja que interessante, hein? Tá? O GCRIM é um rito de apuração mais simplificado, mas não necessariamente ocorrerá no juiz de primeira instância. Entenderam? Tá? Bom, outra coisa, gente. O Estatuto do Idoso, artigo 94 da Lei 10.741, ele prevê, gente, que será adotado o rito sumaríssimo para crimes praticados contra idosos até 4 anos, tá? Eu me lembro quando saiu essa norma e houve um choque, né? Porque o Estatuto do Idoso, a ideia veio de proteger, né, a pessoa mais vulnerável, que é o idoso. E dava a impressão, na época que ela foi publicada, que ela tornou infração de menor potencial em relação aos idosos crimes até 4 anos, né? E gerou aquela celeuma na época e tal. Só que daí, veja, foi entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade e o STF deu a seguinte interpretação conforme a Constituição, que no caso do Estatuto do Idoso, o rito será o sumaríssimo, um rito mais rápido até pela própria idade das vítimas. Mas as medidas despenalizadoras do GCRIM, né, do rito sumaríssimo, não se aplicam ao Estatuto do Idoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é meio complexo, o Juninho já não vai conseguir entender. O rito, as fases que são mais simples, vai se aplicar aos crimes praticados contra idosos, tá? Agora, as medidas despenalizadoras, por exemplo, composição civil dos danos, transação penal, não serão aplicados no Estatuto do Idoso, porque senão eu estaria beneficiando os agressores de idosos, entende? Então, na verdade, quando o Estatuto do Idoso prevê a aplicação do rito sumaríssimo para crimes praticados com pena máxima até 4 anos, ele está prevendo a rapidez do procedimento e não as medidas despenalizadoras do rito sumaríssimo. Quem não entendeu? Se você puder dar uma repassada, eu agradeço. Eu não entendi, não. Ó, veja o seguinte. O rito sumaríssimo, que nós estamos estudando, ele tem várias medidas de não aplicação de pena de prisão, tá? Então, ele vai tentar sempre um acordo, composição dos danos, vítima e autor, transação penal, o autor e o MP, sempre visando o quê? Evitar uma pena privativa de liberdade, tá? Então, eu tenho na Lei 9.099
várias medidas para não mandar o cara para a cadeia, chamadas medidas despenalizadoras, tá? Bom, quando veio o Estatuto do Idoso, já tinha a Lei 9.099, tá? Quando veio o Estatuto do Idoso, em 2003, o Estatuto do Idoso previu que crimes contra idosos até 4 anos se aplicaria o rito sumaríssimo, tá? Porque o rito sumaríssimo, para a regra geral, é até 2, não é isso? Beleza. Aí a dúvida qual que foi? A pessoa que agrediu um idoso com crimes até 4 anos teria direito à composição civil dos danos? Teria direito a uma transação penal, que são medidas despenalizadoras do rito sumaríssimo? O STF entendeu que não. Que, na verdade, quando o Estatuto do Idoso previu o rito sumaríssimo para crimes contra idosos com pena até 4 anos, ele se referiu ao rito e não às medidas que beneficiam o agressor, o acusado, tá? Então é assim, crimes previstos no Estatuto do Idoso, que são agressões, retirada de cartão, né, violações, tá? Esses crimes com até 4 anos, vai se aplicar o rito sumaríssimo que nós vamos estudar. Mas as medidas de benefício penal não se aplicarão, tá? Por quê? Porque a ideia da lei é proteger o vulnerável. Como é que eu vou proteger o vulnerável dando mais medidas despenalizadoras para quem agride um idoso em crimes até 4 anos? Entende ou não? Entendi. Ok, agora entendi. Só vale o procedimento. Isso. Bom, outra coisa, gente. A Lei 11.340, que é o Estatuto a Lei Maria da Penha, ela previu também que, independente da pena, né, do crime praticado contra a mulher, não se aplicaria a Lei 9.099, tá? Então, como é que nós estamos, então? Em tese, teoricamente, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, tá? Vai ser feito inquérito policial, processo normal, sumário, ou ordinário, dependendo da pena do crime. Não tem as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha proibiu a aplicação da 9.099, né, do GCRIM, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, assim, teoricamente, uma agressão familiar, né? Não agressão, porque a violência, lesão corporal leve, familiar, é 3 anos, já está fora do GCRIM. Mas um outro crime aí que envolva homem e a pena seja até 2 anos, é GCRIM. Se envolver violência doméstica e familiar, mesmo que até 2 anos, não cabe o GCRIM, não cabe a Lei 9.099. A ideia da lei qual que foi? Devido à grande quantidade de agressões de mulheres nos lares, né? Não possibilitar que ela seja intimidada a fazer um acordo, porque a 9.099 prevê acordo, né? Composição dos danos, né? E se eu aplico as medidas da 9.099, eu vou dar a opção, em tese, para o agressor pressionar a própria mulher a entrar num acordo lá durante a audiência, né? Tá? Então, a ideia da lei foi não permitir isso, tá? Não permitir que as medidas despenalizadoras fomentassem mais agressões contra as mulheres, tá?
Então, assim, resumindo, né? Conforme a Lei Maria da Penha, não cabe o GCRIM para agressões com violência doméstica contra a mulher. Não é qualquer violência, tá, gente? Então, por exemplo, se eu discutir com a mulher no ponto de ônibus, e aí dou um murro na cara dela, esta agressão é violência contra a mulher, mas não é doméstica, então cabe juizado. Entende ou não? Agora, se eu dou um murro na minha mulher, que às vezes dá vontade mesmo, né? Aí não tem GCRIM, não tem juizado, entenderam ou não? Concordo. Tá? Quem é casado, quem nunca teve, né, Reinaldo? Cadê as mulheradas? Ninguém vai se manifestar, mulherada? Fala assim, eu também queria dar um murro no meu marido, pode falar. Vontade não falta, professor. Ah, então é recíproco, então beleza. É isso aí, vamos embora. Bom, galera, então é o seguinte, nós tivemos uma alteração recente aí, esses princípios do GCRIM é uma coisa que sempre cai em concursos, tá? OAB também. Quais são os princípios que regem o juizado especial criminal? Então aí veja, ó. Oralidade, a denúncia é oral, a defesa é oral. Simplicidade, foi acrescentado em 2018, tá? Informalidade. Informalidade, tem que ser o mais informal possível. Economia processual, diminuição de fases. Celeridade, o mais rápido possível. Objetivando sempre que possível. Então, ó, sempre que for possível, a reparação dos danos, né? E a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, o objetivo do GCRIM, ele tem os princípios, oralidade, basta a própria denúncia vai ser oral durante a audiência lá de instrução. Simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Diminuição de fases, economia processual. E celeridade é a rapidez, tá? E tendo como objetivo sempre reparar os danos, né? Que a vítima sofreu e aplicação de pena não privativa de liberdade. A maioria da cesta básica, prestação de serviço, é tudo aqui, tá, gente? Esse aqui é uma lei do cestão, né? Tudo vira cesta básica. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar também, mas eu vou falar mais na frente. Não, eu falei para vocês que tem um juizado especial federal, aliás, desculpa, o GCRIM federal e o GCRIM estadual, tá? A única diferença é que o GCRIM federal não julga contravenções. E eu tenho um GCRIM militar? Não, gente. O artigo 90, nós vamos ver, proibiu a aplicação do GCRIM nos crimes militares com pena até 2 anos. Então, esse rito sumaríssimo não existe na justiça militar, correto? Bom, competência, gente. Quando você estuda o artigo 70 do CPP, a competência de apuração de um crime, em regra, é do local que produziu o resultado, tá? O CPP prevê como a comarca competente para processar onde produziu o resultado, tá? No GCRIM é diferente. A competência é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. É a teoria da atividade, aonde foi praticada o crime e não onde se produziu o resultado, tá? Então, aqui tem uma diferença da competência de processamento da Lei 9.099. Cuidado. É pelo lugar em que foi praticado lá o crime de menor potencial ofensivo, ou contravenção, né? É o lugar que foi praticado, a teoria da atividade, momento da ação ou omissão.
e não o momento do resultado. Correto? Então, vamos pensar assim, eu atirei na pessoa aqui em São Bernardo, e ele foi socorrido para Diadema, e morreu em Diadema. O resultado é onde morreu. O ato foi praticado aqui. Em tese, seria onde se produziu o resultado. No caso do GCRIM, não. No caso do GCRIM, é no lugar em que foi praticada a infração penal, tá? Bom, o GCRIM também poderá ter atos, audiências e horário noturno, tá? Qualquer dia da semana, pode ter durante o final de semana. A ideia era justamente mandar as partes já direto da polícia, direto para o GCRIM, né? A ideia era essa. Ter um plantão de GCRIM em todas as capitais para atender todos os fatos, mas na verdade não tem, né? Bom, aqui você tem lá aqueles princípios, né? Todos os atos serão válidos sempre que se preencherem as finalidades, tá? Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Pad nullité sans griffe, quer dizer, não se declarar nulo qualquer ato desde que não tenha causado prejuízo ao processo, né? Aqui é possível também solicitar provas em outras comarcas por qualquer meio hábil, pode ser aqui por e-mail, pode ser de qualquer forma, né? Algum documento, alguma prova, né? Tá? Só serão escritos os atos havidos por essenciais. Então, na sua maioria, serão só gravados, né? As audiências, né? E só o ato, né, decisório é que serão transcritos, tá? Bom, a citação aí é pessoal, né? No próprio juizado, ou por mandado através de oficial de justiça, tá? Pessoal, se o cidadão lá comparecer, vai ser citado pessoalmente. E se o autor de um crime de menor potencial ofensivo não for encontrado, senhores, o que acontece? Citação por edital? Não. Não encontrado o acusado para ser citado, conforme o GCRIM, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então, gente, se não for encontrado o cabra para responder no GCRIM, o GCRIM mandará a apuração para o juiz comum e aí volta para ser adotado o rito que nós aprendemos do ordinário ou sumário. Entenderam ou não? Então, aqui não tem citação por edital no GCRIM. Anota isso daí. Não tem citação por edital no GCRIM. Por que não, professor? Porque se não for encontrado o cabra, o juiz do GCRIM remete o processo para o juiz comum. E daí será adotado o rito ordinário ou sumário conforme a pena máxima prevista lá. Em regra, vai ser o sumário, né? Aí sim pode ter a citação por edital, tá? Se ele não for encontrado de novo. Correto? Tudo bem, gente? Até aí? Ok. Tudo bem. Professor, esse material você não tinha colocado, né? Lá no AVA. Lá tá do 531 ao 538 só. Eu ainda tô terminando ainda. Eu ia fazer vários, mas aí ia ficar muito ruim. Vários exames, ia ficar muito ruim para saber de qual aula. Eu tô fazendo um só. E aí eu passo para vocês aí antes da prova, tá? Tá bom, professor, obrigada. Mas fique tranquilo que eu vou mandar assim e eu não estou dividindo para não ficar um monte de slide tudo separado.
Tá na sequência das aulas normais que nem nós estamos fazendo, tá? Bom, então, citação sem novidade, né? As intimações podem ser feitas com cartas de aviso de recebimento, né, gente? Tá? A intimação para as pessoas comparecerem lá, né? Inclusive, pode entregar aí, se a pessoa morar lá num prédio, na própria recepção, já considera-se intimado, tá? O que foi praticado em audiência, todas as partes já consideram-se cientes, né? Se for marcado uma nova audiência ou um novo depoimento, tá? Então, aqui a ideia é tudo ser ágil, célere, tá? Sem formalidades desnecessárias. Bom, quando for intimado lá o autor do fato, né? Ele, em tese, vai ter que estar acompanhado do seu advogado, tá? Se ele não comparecer com o advogado, ser-lhe-á nomeado um defensor público. Correto? Apesar de ser o GCRIM aí, no cível você tem lá até um certo valor lá que não precisa de advogado, né? Acho que até 20 salários mínimos, se eu não me engano. Aqui no criminal, não, tá? Você precisa ter advogado para audiência. Bom, fase preliminar, gente. Então, assim, são duas fases, basicamente, tá? Você tem uma fase preliminar que vai ser tentado aí um acordo, por isso que são as medidas despenalizadoras, tá? Da 9.099. Vai ser tentado aí uma composição dos danos, tá? Se não houver essa composição, aí sim, depois que a gente vai para o rito sumaríssimo. Então, na verdade, o rito sumaríssimo, ele tem uma previsão de uma tentativa de acordo anterior, é chamada fase preliminar, tá? Então, o correto mesmo, quando você fala rito sumaríssimo, é quando não houve o acordo na fase preliminar, tá? Bom, aconteceu lá uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Aí a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Opa! Primeira diferença, gente. Termo circunstanciado. Nos crimes até 2 anos, não se faz inquérito policial. Se faz um TC. Termo circunstanciado, tá? Aqui, em vários estados, mais de 20 estados do Brasil, a própria policial que está na rua, que pega a ocorrência, já faz esse TC aí e já encaminha direto para o fórum, tá? A PM aqui em São Paulo já fez durante alguns anos, mas devido à pressão aí dos delegados, que não queriam perder a autoridade, eles conseguiram que o Tribunal de Justiça estava recebendo os TCs feitos pela PM, e os delegados conseguiram que o secretário proibisse a PM de fazer o TC, tá? A questão, a discussão aqui que a autoridade policial, tal, né? Os delegados, não, só nós que somos autoridade policial, e tendo em vista a agilidade aqui do termo circunstanciado, a PM faz em vários estados aí. O policial que está na rua lá já faz o TC e já encaminha direto para o fórum, tá? Não precisa levar para a delegacia. Aqui em São Paulo, quando o policial pega na rua aí, leva para a delegacia para fazer o TC na delegacia, tá? Bom, então o TC, ele substituirá o inquérito, tá? Então aqui, a autoridade policial vai registrar aquele fato, né? E encaminhará imediatamente ao juizado. A ideia, gente, era que tivesse um juizado de plantão
né, pela lei, dá essa ideia, 24 horas, qualquer dia da noite e do dia, tá? Mas na prática não tem, né? É registrado o TC lá na polícia e é encaminhado para o fórum TC, e aí o fórum lá, através do GCRIM, marca lá a audiência, né, para julgar aquele fato lá, tá? Então, na verdade, a lei fala imediatamente, mas é mentira, tá? Então, deveria levar já imediatamente o autor do fato e a vítima, né? Se houver, tá? Lembre-se que nem todo crime até 2 anos tem uma vítima específica, né? Eu posso ter como vítima a sociedade, por exemplo, correto? Aí a polícia vai providenciar as requisições dos exames necessários, tá? Se for algum material apreendido, se for aí exame de corpo de delito, se for algum tipo de, né, de agressão, tá? Bom, então, aqui a polícia vai levar, né? Vai fazer o TC, correto? Esse autor do fato pode ser preso em flagrante? Não, tá? Então, o autor do fato, ele, após a lavratura do termo, o termo circunstanciado, se ele assumir o compromisso de comparecer em juízo, no juizado, não se imporá prisão em flagrante e nem se exigirá fiança. Agora veja, ó, então repetindo, ó, se o cara que foi pego num crime de menor potencial ofensivo, se ele assina o termo de compromisso de comparecer em juízo, ele não será preso em flagrante e nem poderá se exigir fiança dele, tá? Então, nesse caso aqui, o cabra vai ser liberado. Aí se cai numa prova assim, é possível prender o autor de um fato de menor potencial ofensivo? Sim. Quando? Quando ele se negar a comparecer em juízo, tá? Porque ele só está livre de ser preso em flagrante se ele assumir o compromisso de comparecer ao juizado, correto? Tá? A lei previu aqui também, em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a vítima. Tá? Aí você fala assim, peraí, professor, você falou que não cabia violência doméstica? Calma. Eu tenho violência doméstica, senhores, contra homem, né? Homem pode ser vítima de violência doméstica. Quem é casado sabe disso, não é isso? Então, nesse caso, se for até 2 anos, cabe GCRIM, sim. Só não cabe GCRIM quando a violência doméstica contra a mulher. Tá? Entende ou não? Então, aqui, eu estou tratando da violência doméstica contra o homem. Correto? Então, nesse caso, é possível aí o juiz, numa violência doméstica dessa, determinar o afastamento lá do lar, né, de quem foi aí agredido, tá? Ou de quem agrediu, aliás. Entenderam ou não? Bom, foi marcado lá a data lá da audiência preliminar, tá? Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima. Isso aqui é se a polícia levasse na hora, tá? Mas como isso nunca acontece, em regra vai ser designada uma data pelo fórum, né? De qual ambos sairão cientes aí. Ambos serão intimados, tá? A intimação aí vai ser feita pela secretaria do cartório, né? Normal, igual ao processo comum. Bom, então veja. Então, na lei do GCRIM, eu tenho uma tentativa, uma audiência preliminar antes, com tentativa de acordo,
Caso não se obtenha êxito, aí sim que eu vou para o rito sumaríssimo, tá? Então, veja lá. Vocês querem intervalo ou quer ir direto? Ir direto eu fico cansado. Direto é melhor, professor. Direto. Mas direto assim... Eu não tenho mais idade para ir direto assim, gente. É duro ir direto assim. Hã? É melhor. Eu não tenho esse pique todo para ir direto assim. Tem que dar uns intervalos, pô. Bom, beleza, vamos direto aí. Então, veja, gente. Na audiência preliminar, o que vai tentar ser feito? Um acordo, tá? Isso aqui é a lei do acordo. Então, vai estar lá o representante do MP, o autor do fato e a vítima, se for, né, um crime aí que tem a vítima. Responsável civil, de repente aí a vítima pode ter sido um menor, né? Acompanhado por seus advogados, tá? Aí o juiz vai esclarecer sobre a possibilidade da composição dos danos, né? E da aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Qual que é a vantagem aqui? Você já acaba com o processo, você pode ser obrigado a pagar aí cesta básica, alguma coisa se você entrar em acordo, mas você fica sem nenhuma passagem, tá? Na verdade, aqui o objetivo é extinguir o fato, né, dando vamos dizer assim, uma satisfação para a vítima, tá? Então, o juiz vai dar essa possibilidade aí. Bom, aí nós temos o seguinte problema. Eu posso ter um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Ação pública condicionada à representação ou ação penal privada. E aí, dependendo da circunstância, esse acordo, né, tem que ser feito conforme o tipo de ação penal. Porque, veja, se for uma ação penal pública incondicionada, quem é competente? É o promotor para promover a ação penal. Pode haver um eventual acordo entre o autor do fato e a vítima? Pode. Só que, veja, como a ação penal é incondicionada, em que pese possa ser realizado esse acordo entre o agressor, vamos dizer assim, e a vítima, se for ação penal incondicionada, tá? O promotor ele pode propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito, tá? Que é a chamada transação penal. Então, o cabra faz o acordo com a vítima, mas como é ação penal incondicionada, tá? O promotor tem que fazer o acordo com o promotor também, que é a chamada transação penal. Então, a composição dos danos é autor, né, e vítima, tá? E a transação é com o promotor. Se for uma ação penal pública condicionada à representação, depende da representação da vítima. Se ela não representar, e se ela renunciar, aí pode haver o acordo de danos, né? Um reparar o dano do outro e ela não querer que seja processado o autor. Se ela renunciar, aí extingue a ação penal, tá? Extingue aí o processo. Se for ação penal privada, se houver acordo, o acordo é a renúncia ao direito de continuar na ação penal. Então, dependendo do tipo de ação penal, se for pública incondicionada, se for pública condicionada ou se for privada, se houver um acordo entre autor do fato e vítima, terá resultados diversos, tá? Então, vamos pensar assim, se houver acordo numa ação incondicionada, mesmo assim,
o MP ainda continua responsável pela ação penal. Aí ele pode fazer, apesar do acordo autor e vítima, ele pode propor aí a aplicação, né, de uma transação penal, de uma pena multa ou restritiva de direitos, tá? A gente chama de transação penal. Se for condicionado à representação, ele depende da representação da vítima. Pode haver um acordo entre autor e vítima, né? Mas para ele processar, tem que a vítima representar, ou em até 6 meses, né, da data do conhecimento do autor do fato. E se for ação penal privada, aí não tem, aí o promotor não pode fazer nada, porque a ação é privada. Se houver o acordo entre autor e vítima, extingue a ação penal, tá? Então, dependendo se houver acordo nessa audiência preliminar, dependendo do tipo de ação penal, ela produzirá efeitos diversos, tá? Bom, então, primeiramente, essa tentativa de conciliação pode ser conduzida pelo juiz ou conciliador, tá, gente? Normalmente é aqui que o conciliador participa, tá? Não pode ser conciliador quem exerça a função na administração criminal, da justiça criminal, ou seja, servidores do fórum não podem ser conciliadores. Bom, então, vamos dizer que houve um acordo. Composição dos danos civis será reduzida à escrita e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Então, aqui, gente, houve o acordo entre vítima e autor dos fatos, tá? E essa homologação pelo juiz desse acordo vira uma sentença irrecorrível. Ou seja, a vítima pode usar essa sentença para executar no juízo civil eventual indenização que eles acordaram. Correto? Então, veja, se houver essa composição dos danos, é o acordo entre autor dos fatos e vítima, o juiz vai homologar, se torna uma sentença irrecorrível, e essa decisão pode ser executada no juízo civil, vale como título executivo, tá? Tratando-se de ação penal privada ou ação pública condicionada, o acordo acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, veja qual que é a diferença aqui, ó, foi justamente o que eu havia falado. Se houver esse acordo entre autor e réu, aliás, desculpa, entre autor e vítima, e for ação penal privada ou condicionada à representação, este acordo, essa composição dos danos, acaba com o processo. Ou seja, a parte está renunciando ao direito de queixa ou representação. Aí o MP não pode fazer nada. Tá? Se for ação penal incondicionada, pode haver o acordo entre autor e vítima, pode ser executado no juízo civil, mas o MP ainda pode, como é ação incondicionada, propor a transação penal para o autor dos fatos, tá? É lógico que eu tenho crimes, gente, que não tem... Eu tenho crimes que não tem vítima, né? Aí vai ser direta a transação penal com o promotor, sendo ação penal incondicionada, tá? Bom... não foi obtida a composição dos danos, né? Então, pode ser aí oferecido, se for ação penal condicionada, a oportunidade de oferecer representação verbal, tá? Que será reduzida a termo. Lembre-se que a ação penal condicionada à representação, gente, a pessoa tem 6 meses para representar. Aí a norma deixa claro,
o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Qual é o prazo, senhores? 6 meses para representar, tá? Tudo bem até aí? Bom, havendo representação, ou seja, representação verbal lá, ou tratando-se de ação, de crime de ação incondicionada, né? No caso aqui, se eu representei, o MP vai atuar agora, tá? Ou se for ação incondicionada, o MP vai atuar. O promotor, analisando que não é caso de arquivamento, lembre-se que agora a ação penal é dele, né? Ação penal incondicionada. Se ele entender que não é caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, tá? A ser especificada na proposta. Então, se não é caso de arquivar, o promotor, tá, nessa audiência preliminar, já pode propor a chamada transação penal, que é justamente propor uma aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa. Aqui, normalmente, aqui entra as cestas básicas, tá, gente? Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzir até a metade. Se o promotor propuser multa só, sei lá, vamos dizer, 10 salários mínimos, o juiz poderia reduzir até a metade, tá? Até 5. Bom, não caberá a proposta, a transação penal, né? Então, não cabe a transação penal. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Aqui, senhores, se o cabra for reincidente, não pode ter a transação penal, tá? Mas e aí? E aí que ele vai responder o processo pelo rito normal, rito ordinário. Então, ó, não se admite a proposta. Que proposta, gente? Proposta de transação penal. Aplicação imediata de direitos ou multa. Restritiva de direitos ou multa, tá? Se o cara for reincidente. Aí você olha aqui e fala assim, bom, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Se o cara teve uma condenação 10 anos atrás, você olha aqui e você fala assim, ó, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, sentença definitiva. Pergunta. Eu fui condenado, transitado e julgado há 10 anos atrás. E eu pratiquei agora uma infração de menor potencial ofensivo. Eu tenho direito a receber essa proposta de transação penal? Veja, eu tive uma condenação há 10 anos atrás, transitado e julgado. Pena privativa de liberdade. Eu posso receber uma transação penal, ter direito a uma transação penal? O que vocês acham? Eu acho que sim, porque já foi transitado e julgado. Mas aqui está dizendo, ó, não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Aqui está dizendo que não se admite a proposta. Qual proposta? De aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, que é a chamada transação penal. Então, aqui está dizendo, não se admite a proposta. Se o cidadão já foi condenado pela prática de crime por sentença definitiva. E aí? O que vocês acham? Alguém quer falar? Ninguém? Eu não. Eu também não. Eu acho que eu entendi errado. Aqui é uma pegadinha, gente. Por isso que eu perguntei.
Aqui está dizendo que não admite a proposta da transação penal feita pelo promotor ao autor do fato se ele tiver condenação pela prática de crime, tá? Só que isso daqui, gente, só vale nos 5 anos da reincidência. Pós 5 anos, lembre-se que o cidadão volta a ser primário de maus antecedentes, tá? Então, toda vez que você fala assim, o cidadão foi condenado por algo, desde que o indivíduo foi condenado, beleza. Qual o prazo dessa condenação? Passou de 5, ele volta a ter os direitos normais, tá? Bom, o que mais? Não se admite a proposta ter sido agente beneficiado anteriormente, ó. Beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos. Então, como assim? Eu pratiquei um crime de menor potencial ofensivo. Recebi a proposta de aplicação de pena restritiva de direito. Paguei lá a cesta básica. O processo foi arquivado. Aí eu pratico outro crime dentro dos 5 anos seguintes. Aí, gente, eu não posso ter de novo essa proposta, tá? Para o processo ser extinto pagando cesta básica aqui. Então, de 5 em 5 anos, você pode praticar um crime de menor potencial ofensivo, tá? Depois de 5 anos, tá? Entenderam ou não? Então, a cada 5 anos, você não terá esse benefício novamente. Passou 5 anos do último benefício que você teve, né? Do cumprimento do último benefício, você volta a ter de novo o benefício da transação penal. Entenderam ou não? Sim. Sim, entendi. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Bom, ninguém? Não se admitir. Chega, professor. Não se. Não, vocês falaram que era direto, agora vai até o fim. Agora, né? Tomei um Viagra. Bom, não se admitirá aí a proposta também, se ficar comprovado. Eu vou acabar já, só um minutinho. Não indicar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária a adoção da medida. Veja que é aqui uma proibição, gente, bem subjetiva. Antecedentes do cidadão, conduta social, personalidade. Veja, o promotor pode se negar a fazer a proposta de transação penal, tá? Pergunta, se o promotor se negar a fazer, entendendo que esse cidadão aí é perigoso, pelos antecedentes dele e tal, o juiz pode fazer a transação penal, propor? O entendimento é que não, o juiz teria que mandar para o chefe da procuradoria, tá? Porque o dono da ação penal é o MP. Então, ele não poderia, juiz, fazer essa proposta de transação, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. É lógico que, se for feita a proposta, o autor concordar, essa decisão tem que ser homologada pelo juiz, tá? Deixa eu só acabar aqui. Aceita a proposta pelo autor. Que proposta? A proposta da transação penal, né? Autor e defensor, tá, gente? Tem que os dois aceitar, tá? Aí será submetida à apreciação do juiz. Então, se foi acolhida a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito. Veja que a proposta é do promotor, a aceitação é do autor do fato e quem vai aplicar a pena acordada é o juiz, tá? Essa decisão não implica em reincidência, quer dizer que ele vai pagar a cesta básica lá, mas continua com os seus antecedentes limpos, tá? Continua sem antecedentes, porém, se ele praticar um novo crime de menor potencial, ele não terá direito, tendo em vista este inciso aqui do 76, parágrafo 2, inciso 2, tá? Mas ele continua com a sua ficha limpa. O acordo feito pelo MP e homologado pelo juiz não importará em reincidência, sendo impedido apenas para impedir
sendo registrada apenas para impedir o novo benefício no mesmo prazo. Ou seja, não pode ter uma nova transação nos 5 anos seguintes, tá? Da sentença prevista, caberá a apelação. A imposição da sanção de que trata não constará de certidão de antecedentes, tá? Então, essa decisão aqui não constará de antecedentes, não terá efeitos civis, correto? Veja que aqui é o acordo do Estado com o autor do fato. Só tem efeitos civis quando é a composição dos danos, que é o acordo entre o autor e vítima, tá? Então, o fato de ter o acordo entre o autor e o Estado, MP e autor, não gera efeitos civis, né? Aí, nesse caso, a vítima vai ter que propor uma ação civil correspondente, correto? Bom, 9 horas aqui no meu, falta 1 minuto. Vamos, antes de começar o procedimento... Isso aí só foi a preliminar, hein, gente? Só foi a preliminar. A audiência preliminar. No próximo aula, a gente continua o procedimento sumaríssimo propriamente dito, tá? Que aí que aí é a audiência e tal, e aí vai ser o ápice, entendeu ou não? Tá bom. Por enquanto, a gente só fez a preliminar. Beleza, Reinaldo? Beleza, eu perdi uns artigos aí, eu tive que dar uma paradinha aqui. O cara da empresa ligou, eu perdi o fio da meada, mas depois eu vou dar uma lida lá. Semana que vem eu dou uma nova revisada aí, porque esse tema aqui é meio complexo. Bom, gente... O finalzinho, hein, professor? Hã? O finalzinho eu também não entendi muito bem. No parágrafo 2º, lá no inciso 3, lá, eu me perdi também. Esse não indicarem os antecedentes. Veja, o cara já tem passagens há 10 anos atrás, tem uma personalidade, é um cara que gosta de arrumar novidade. O promotor pode entender que não é o caso, né? E aí ele não propõe a transação. Se ele não propõe a transação, aí vai para o rito sumaríssimo propriamente dito. Porque aqui é só uma audiência para tentar um acordo. Entendeu? Entendi, mas aí é só o promotor, né? Que o senhor falou alguma coisa do juiz, mas no caso é só o promotor mesmo. Não, a proposta é do promotor, que ele é o dono da ação penal. Sim. Se for proposto, se o promotor entender que não tem nenhuma dessas situações aqui, aí o promotor propõe. Se o promotor propuser, aí e o autor e o advogado aceitar, aí vai ser submetida à apreciação do juiz. Ah, entendi. Então, o juiz só atua se houver um acordo prévio entre autor e MP, tá? Certo. Obrigada. Mais alguma coisa? Só. Abraço, saudações ao Nerds. Boa noite, Valeu. professor. Abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.